Vamos lá. O telefone está disponível, 97-417-4129. Alô? Alô? Quem fala? É o Thiago, sou do Pará. Tiago, do Pará. Que cidade você é do Pará aí, Tiago? Dom Eliseu. Dom Eliseu, maravilha. Bem-vindo ao programa, pois não, Tiago? Obrigado. O senhor tem sido uma bênção para nós. Amém. Bora lá, pastor. A questão é a seguinte: um amigo meu veio com uma questão para mim e eu não tenho o que falar para ele. A questão é: ele casou e a moça. Ele fez uma viagem lá de uns 2 dias e nesse período dessa viagem a moça saiu com os amigos e disse que nessa saída dela se envolveu com um cara. Não chegaram a ter, segundo ele conta, ela não chegou a ter relação sexual, mas de alguma forma se envolveu com ele. Ele quis resolver ali entre eles, ela não quis, não sei o quê, e foi embora. Foi embora, divorciaram. Agora, passados alguns anos, a moça procurou ele. E me parece que estão querendo reatar. E parece que ele também está querendo. Aí a questão é, a gente foi ensinado a vida inteira na igreja de que quando há uma questão do divórcio por causa de adultério ou algum tipo de traição, o ofensor parece que está restrito, pelo menos a gente foi ensinado assim, está restrito a adquirir um novo matrimônio. O ofendido, né, tem a sua liberdade. Nesse caso dele, como o relacionamento deles foi interrompido pelo divórcio, não seria a mesma coisa de que se tanto faz ser ele ou como se fosse outra pessoa se envolvendo com ela, não estaria em adultério? Você conseguiu entender a pergunta? Entendi, sim. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. E aí, Gabriel? Bom, Aliás, cumprimentei. Eu não apresentei, não? Eu não apresentei ninguém? Tá comigo hoje aqui o Gabriel Cruz. Professor Gabriel, bem-vindo, Gabriel. Obrigado, pastor César. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma honra estar aqui. Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Você estava sozinho? Está aqui com a gente também o Tiago Cardoso. Bem-vindo, Tiago. Deus abençoe. Bom te receber aqui pela primeira vez, né? Primeira vez. Bom, um prazer enorme conhecer o senhor pessoalmente. O senhor é uma referência para nós, o senhor sabe. E é uma honra dupla, né, estar com o meu mentor, o professor Gabriel Cruz. E espero que possa sentar nessa mesa para aprender bastante com vocês aqui. Maravilha. Hoje é o dia mundial da camisa preta, mas eu não vim com a camisa, faltou a minha camisa, mas estou de camiseta, então eu estou pelo menos na paleta. Agora vamos lá. E aí essa questão aí que o Tiago trouxe lá do Pará para gente? Pastor, acredito que o senhor consiga responder melhor do que a gente, até mesmo pelo fato de exercer o pastorado, mas dando uma resposta objetiva a partir da Bíblia, por mais que o processo pareça ser de um outro casamento, as pessoas são as mesmas, né? Então, até então, não se conta como um adultério ou um segundo casamento. Basicamente, é retornar à mesma aliança. Ao meu ver, seria basicamente isso. Eu tô de acordo, porque, por exemplo, se houve uma pessoa que foi traída, porque a traição não é somente quando há sexo, conforme Jesus Cristo disse, essa pessoa é a única que pode perdoar e continuar, né, nesse relacionamento, não importa quanto tempo passou. Então, talvez estamos diante de um caso de uma restauração aí. Então, para mim está tudo bem. É isso aí. Vamos lá. Mais telefone ao vivo, você liga e fala ao vivo com a gente, cometendo essa gafe homérica hoje aqui, não apresentando os nossos convidados, me perdoem. Vamos lá. Alô? Alô, pastor. Olá, quem fala? É o irmão Edson de Pouso Alegre? Edson de Pouso Alegre. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Minas Gerais. Pois não, Edson? Caiu a ligação? Oh, meu Deus. O Edson de Pouso Alegre sempre participa com a gente. Hoje caiu a ligação. Então, vou pedir ao Edson que retorne a ligação aí e tenta participar, aí entrar novamente, porque não deu certo. Vamos lá, tem mais algum telefone ou WhatsApp? Fala aí para mim. Como que é? Pode ser, solta. Voltou? É o mesmo número? Então, vamos lá. Oi, Edson.
Opa, deu algum probleminha. Caiu aí, mas Ô, pastor, o cair é do homem, mas tudo bem. Vamos lá. Manda. Caiu de novo? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Manda aí. Fala direto. A gente aprendeu que o malfeitor, o ladrão da cruz, não foi batizado. Amém? Sim. Numa ministração, eu posso colocar que na hora que o soldado fura Jesus, sai água e sangue. Essa água e sangue não está batizando o ladrão que está do lado de Jesus? Eu não posso ministrar isso? É só um pedido de conselho. Essa é nova também, viu? Tá certo. Obrigado. E a outra é rápido. Paulo, Deus falou para Paulo que só a graça dele basta. A graça do Senhor bastava para Paulo. Amém? É graça de Deus. Mas Pedro orienta a gente a crescer na graça. Como que eu entendo esse texto? Amém? Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos lá, Tiago. Qual que você quer escolher? Bom, acho que sobre o ladrão da cruz, acredito que acho que não tem uma referência ali bíblica ali para dizer que ele foi batizado naquele momento por conta do sangue com água, né? Acredito que aquele sangue com água é onde se deu ali a geração da igreja ali posteriormente, que se inaugura em Atos 2, mas que não batizou o ladrão. Quer falar também sobre esse assunto, Gabriel? Nós devemos tomar cuidado para não alegorizar ou tentar tirar simbologia de um texto que é literal, basicamente respeitando os gêneros literários. Por mais que em alguns textos nós temos alguns símbolos, mas ali na narrativa da paixão, da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue e a água são literais. Eu não posso, da mesma forma que eu não posso literalizar textos alegóricos, eu não posso alegorizar textos que são literários, né? Então é perigoso nós fazermos isso ao dizer que ele foi batizado. Entendemos que ele é batizado no corpo de Cristo, vamos assim dizer, no Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele crê no Senhor Jesus como Salvador. E a outra pergunta sobre só a graça lá, a graça basta, como é que faz? Como entender essa questão? Quando Paulo ele diz que a graça é suficiente, Paulo está num contexto de conflitos, aonde ele pede para que o Senhor o livrasse acerca do espinho da carne, né, que muito angustiava, e Deus dá a resposta: minha graça te basta, é suficiente. Ok, quando Pedro diz antes crescei na graça e no conhecimento, ele está basicamente referindo-se a exercitar essa fé, a crescer, a amadurecer enquanto cristão, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está se referindo ao crescimento progressivo e contínuo do crente na comunidade da fé. 97417-4129, você liga e fala ao vivo comigo ou manda seu áudio para cá. Vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem é? É o Bruno. Oi, Bruno, você fala de onde? Fala aqui da Zona Sul de São Paulo, pastor Keva. Legal. Bem-vindo, meu irmão. Pois não. Caiu de novo? Será que o problema é a gente, então? Acho que a gente ter vindo de preto não está sendo... É uma sexta-feira, todo mundo de preto, acho que não deu certo. Descruza as pernas aí, vamos ver se dá certo. Tô brincando. Eu e o Thiago, nós viemos de preto e fomos para outro debate. Vocês vieram de outro debate, então é isso. Não, é de lá que você está trazendo a influência do pessoal que fica me imitando, né? Você foi, né? Eu sei. Basicamente. E aí nós fomos de terno, e o pessoal ficou chamando a gente de Bibi. Foi os dois ternos pretos. Caçadores Jeré. Vamos lá. Vamos pro próximo, vamos tentar. Alô? Alô, pastor César, tudo bem? Olá, tudo bem? Quem fala? Sou Robson, sou aqui de Jacareí. Oi, Robson, bem-vindo ao programa, pois não? Pastor, minha pergunta é mais relacionada à Santa Ceia, à Ceia do Senhor, né? Uhum. Hoje muito se fala em relação à ceia que ninguém é digno. Por esse ponto é mesmo, porque todo mundo é pecador. Mas hoje fala que todo mundo pode tomar. Mas no verso 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios, fala assim: porquanto qualquer um que comer desse pão ou beber desse cálice indignamente será culpado do sangue. Aí fala para examinar a si mesmo e... Ou seja, a própria palavra fala que há pessoas que são dignas e outras que não são. Já vi pessoa defender que até Judas participou da ceia.
Então, por aí todo mundo pode participar, mas que Judas não seria o maior exemplo, né? Porque Judas acabou, no final, teve o fim que teve. No fim das contas, quem realmente pode participar do corpo do sangue de Cristo? Tá certo. Obrigado, Essa é a minha meu irmão. dúvida. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, vamos lá. Amém. Gabriel. A ceia, em primeiro momento, é para batizados, crentes que testemunharam a sua fé publicamente e agora podem participar da mesa do Senhor. Em segundo momento, esse termo indignamente que aparece em 1 Coríntios tem todo um contexto. O contexto era de homens e mulheres que se reuniam na ceia do Senhor sem ter discernimento do que estavam fazendo. Alguns, inclusive, se juntavam apenas para comer, para banquetear. E Paulo mesmo diz, olha, vocês estão se reunindo para a perdição, vocês estão se reunindo de uma forma totalmente equivocada. Mostrando a realidade disso, lá no final do capítulo eles dizem, se vocês estão com fome, comam em casa. Vocês devem se reunir em memória daquilo que o Senhor Jesus fez. Então, o indignamente aqui, algumas denominações entendem como pecado, algo do tipo, banquetear ou celebrar a ceia sem ter discernimento real e verdadeiro do que está fazendo, sem ter o discernimento do corpo de Cristo. Então, o primeiro requisito é ser batizado e o segundo é ter discernimento daquilo que se está fazendo. Quer falar também? Não, tranquilo. Tá. Vamos lá. 97417-4129. Você liga e entra ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Ô, pastor César, o Daniel, aqui dos Estados Unidos. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá, pois não. Duas perguntinhas rápidas. A primeira, eu estava conversando com um dos nossos pastores aqui, e a gente falando sobre os textos. Eu sei que no português a gente tem algumas palavras que se escrevem do mesmo jeito, se pronuncia do mesmo jeito, mas a depender do contexto ela tem significados diferentes. Por exemplo, manga, se você, dependendo do contexto, você não sabe se é a peça da roupa, o que é. E no hebraico, a gente estava falando sobre Gênesis, a serpente lá, e ele falou que a mesma palavra para serpente também é usada. Caiu também? Varão, então tem que reiniciar aí eu não sei. Tá reiniciando sozinho o WhatsApp? Então, peraí. Então, bem na hora que ele ia falar qual palavra era, ele falou, é a mesma palavra que aparece, serpente é a mesma palavra que aparece aonde, né? Pra gente pesquisar aqui. Mas, salvo engano, a palavra lá é Nahash. Não é? Uhum. Isso, Nahash. Mas eu não sei com qual palavra ele quer comparar. Então, você tem ideia? Não, Não, e a pergunta parecia ser bem interessante, né? Parecia ser bem interessante. Então, Daniel, vê se você consegue novamente e tenta ligar novamente aí. O Edson conseguiu. Vamos ver se vai dar certo. Solta um áudio, então, enquanto isso. Boa tarde, pastor César. Quem fala? Eu acho que tem que a gente vai precisar reiniciar Boa tarde, o Cláudio, que tem que reiniciar ele. Vai, começa de novo. Pastor César, quem fala é Elizabeth de Campinas, tudo bem? Pastor César, aqui hoje no meu trabalho houve uma pequena discussão entre umas meninas aqui, as colegas de trabalho, porque uma falou para a outra que Testemunha de Jeová é uma seita, né? E eu estava aqui no meu canto, eu estava lendo a Bíblia e tal, né? Na hora do meu almoço eu tiro esse momento para mim fazer a leitura da Bíblia. E aí eu falei para ela, olhou para mim, ela falou assim, você acha que o Testemunho de Jeová é uma seita? Eu já fui lá, não sei o quê. Eu falei, eles consideram como seita porque eles distorcem muito a palavra de Deus, é que eu não tenho, né? Não tem a fundo, né? Direito, né? Aí eu fiquei pensando, o que será que eu tem alguma coisa que eu posso falar para ela, né? Ela falou assim, eu não acredito que seja uma seita porque eles são muito bons, não sei o que. E começou a falar, né? Enfim. Aí eu falei, fiquei pensando aqui, o que eu posso falar para ela para mostrar que eles são, né? Que é uma seita. Porque ela ficou irritada demais, ela ficou brava com a outra aqui. E aí eu falei para ela, não, gente, não precisa brigar, discutir e tal, né? Aí eu falei, vou perguntar pro pastor César, o que eu posso estar falando para ela sobre isso, tá bom? Deus abençoe o senhor. Amém. O TJ é uma seita, Testemunho de Jeová é uma seita. Primeiro, por quê? Porque o Jesus deles não é o Jesus do Evangelho.
O Jesus dele é uma criatura. Então Jesus, para as Testemunhas de Jeová, não é Deus, não é divino. Tá certo? Então Jesus não é divino. Então não é o mesmo Jesus das Escrituras. O Espírito Santo das Testemunhas de Jeová não é uma pessoa. Tá? Não é Deus, não é uma pessoa. É uma energia, é uma força. Então o Jesus está equivocado deles, o Espírito Santo. O céu das Testemunhas de Jeová é um céu com capacidade para aguentar 144 mil pessoas. Então, no céu da Testemunhas de Jeová cabe 144 mil pessoas. Não tem mais vagas. Então, o céu da Testemunhas de Jeová não é o céu da Bíblia, que é uma multidão incontável, diz a Bíblia, que ninguém podia contar, inclusive, de pé diante do trono. Então, não é o mesmo céu. O inferno que as Bíblias pregam, que as Testemunhas de Jeová pregam, também não é o inferno da Bíblia, porque o tormento que eles falam, ele é finito, mas na Bíblia é infinito, é eterno. Você tem, enfim, então a Bíblia das Testemunhas de Jeová não é Bíblia, porque eles pegaram a Bíblia e fizeram um trabalho, eles chamam de tradução, mas quando você vai analisar os textos, você percebe que não é exatamente uma tradução, mas uma paráfrase com mudanças significativas com o propósito de diminuir a pessoa de Jesus Cristo, tá certo? O tempo todo isso vai acontecer na tradução Novo Mundo das Escrituras. Então, por conta de todas esses fatos e mais outros que eu não estou citando aqui, Testemunho de Jeová é uma seita. Alguém quer acrescentar? E não há nada pejorativo ou contra a lei chamar alguma instituição de seita. Não é crime. Tá? Até mesmo porque o termo seita está na Bíblia e os cristãos eram vistos dessa forma. Quando nós falamos que tal caminho, os mormons, adventistas são seitas, é porque eles seguem uma ideia diferente da ortodoxia. Porque muitas pessoas, pastor César, ou apologistas iniciantes, têm o receio de chamar de seita com medo de cometer algum crime contra a intolerância religiosa. Não, em hipótese alguma. É porque eles pensam de uma forma totalmente distinta da ortodoxia, né? E como o senhor realmente disse, eles apresentam uma fé totalmente distorcida. Então a divindade, o Cristo, até a questão da salvação. A salvação é pela graça, neles é pelas obras. É verdade. Né? Então não há problema algum, e a melhor forma de dialogar com essa sua amiga é mostrar o que as Escrituras dizem e mostrar o que eles seguem. E para isso, permita-me, pastor, nós temos a Bíblia de Estudo Apologética, que tem a FTB, Verdade. que é um material excelente para você dialogar com adeptos de seitas e pessoas que estão querendo conhecê-las. Você pode participar pelo telefone 974174129 ou mandando seu áudio. O que tem pela frente? O mesmo dos Estados Unidos? Vamos embora. É o Daniel, vamos lá. Alô? Alô, pastor César. Olá, é o Daniel novamente? Isso, sou eu. Caiu a ligação aqui, Daniel, mas eu acho que o problema aqui é com a gente, viu? Vamos lá. Você está falando de Gênesis 3, né? Não, eu tô falando da serpente. Caiu de novo? Eu acho que o Senhor não quer que você faça essa pergunta. Então não sei o que vai fazer, vai. Vamos lá. Vai, solta o WhatsApp. Boa tarde, pastor César, paz do Senhor. Me chamo Fabiano, Rio de Janeiro. Pastor César, no programa de hoje, que foi sobre suicídio, se no livro de Juízes, capítulo 16, 30, o Sansão, ele não pede para se matar, ele pede para se vingar, né? O pastor estava dizendo como se o Sansão tivesse se matado. Em nenhum momento ele tinha a intenção de se matar. Ele tinha a intenção de se vingar. E por isso que ele pediu as forças novamente. E tanto ele sabia que com a força, a maior probabilidade era ele não morrer, que as pedras iam cair sobre ele e ele estava com a sua força restaurada, ele pede para morrer. Ele não se mata. E para falar sobre o suicídio, né, em Mateus 25, de 1 a 13, nós somos as noivas que tem que esperar a volta do Senhor. E uma vez que a gente se mata, a gente não esperou a volta do Senhor, né? A gente não esperou o noivo. Obrigado aí, boa tarde. Mas vamos lá.
Juízes, ele chega a dizer, morra eu com os filisteus, né? Então ele sabia que essa esperança que ele ia ficar forte até ele, as pedras não... ele sabia que ele ia morrer, porque no verso 30 ele fala, né? Que eu morra aqui junto com os filisteus. Agora eu também concordo que o caso de Sansão não dá para colocar como um suicídio, assim, exatamente. Eu entendo que é uma baixa de guerra, né? Você está numa guerra e você percebe que você tem uma oportunidade de zerar o game, de vai lá e vencer a guerra, mas como efeito colateral, você vai morrer porque você vai explodir uma bomba e vai causar... Então, eu não sei se essa pessoa pode ser considerada um suicida, né? Porque o suicídio é caracterizado pela pessoa que quer sair de cena, ele quer sair, ela quer desistir. Então, não sei se é o caso do Sansão. O que vocês falam? Não, concordo com o senhor nessa questão, não tem nada a acrescentar, não. E você, Varão? Bom, acredito sim que Sansão não tenha essa ideia de suicídio, né? Ele sabia que ele ia morrer, porém, como o pastor falou, ele sabia do propósito dele, e ali ele sendo impelido pelo Espírito, né, retomando a força, o que ele tinha para fazer era abraçar as duas colunas e, de fato, concluir o seu propósito, né? Há aqueles que pensam que a missão de Sansão ela não foi bem efetiva, não teve sucesso justamente porque ele morre, né? Mas eu não vejo dessa forma, pelo contrário, né? Ele teve sucesso sim, mas que infelizmente teve como baixa de guerra, né? Bom, vamos lá. Tem quase 700 pessoas aqui ao vivo. Vou pedir para você se inscrever no canal e também dar um like aí para a gente seguir avante. Já tem mais ouvinte. 974174129. Hoje que é o Dia Mundial de Cair a Ligação. Então vamos lá, vamos pro próximo. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é a irmã Cris. Cris, você fala de onde? Eu falo da Flórida, Estados Unidos. Legal. Vamos lá, Cris. Vamos lá, pastor. A minha pergunta é o seguinte. Hoje a gente vê um contexto extremamente polarizado, politicamente falando. Infelizmente, essa polarização chegou dentro das igrejas com uma força muito terrível. E hoje a gente lidar com alguns comportamentos e medem pessoas e medem ministérios e chamados a partir... Agora caiu? Que pena, hein? Que pena. Mas acho que deu para entender o que ela está tratando, né? Então, ela está falando sobre um ambiente polarizado, eu concordo, é verdade. Ela disse, hoje as pessoas são medidas na igreja, inclusive a partir de que partido ela vota. Você votou em quem? Se você votou em tal candidato, você é de Deus. Se você votou em tal candidato, você não é de Deus. O que a gente pode falar sobre isso? Eu queria ouvir cada um de vocês. Tiago e Gabriel. Bom, acho que o cristão, antes de ele defender um partido, não ter um partidário, ele tem que defender os princípios bíblicos, né? Antes de ele ter uma ideia partidária, ele tem que ter um princípio bíblico, ele tem que ser cristão. Então, acredito que, antes de escolhermos aí um partidário, devemos escolher os princípios bíblicos que Jesus Cristo deixou para a gente na Escritura. Gabriel. É perigoso toda essa polarização política, porque senão nós voltamos para o templo do Novo Testamento, envolvido com a politicagem lá em cima e líderes religiosos totalmente corrompidos, com mais compromisso com o reino dos homens do que com o reino de Deus. É por isso que Deus prefere usar um doido no deserto do que o Anás e o Caifás no templo. Porque você tem uma religiosidade totalmente entregue à corrupção nos dias de Jesus, né? E essa polarização política ela é perigosa porque afeta a comunhão da igreja. Tem igrejas hoje que, se um irmão disser que ele flerta com a esquerda, não em questão das ideologias progressistas, da agenda woke, que nós vemos nos dias de hoje como ideologia de gênero, mas no sentido econômico, da esquerda raiz, ele flerta com, sei lá, com o socialismo, tem pastores que vão deixar esse irmão de banco. Ou seja, é algo que afeta a comunhão da igreja. Pensou naquele grande dia Jesus perguntar, e aí? Pois é, você vai ficar à minha esquerda porque você tinha um pensamento político diferente. Então, e outro ponto também que é importante, é um assunto que eu gosto de entrar, porque eu sou professor de história, e eu sou acusado, professor de história, então é comunista, então é socialista, né? Pelo contrário, eu sou conservador, só que, permita-me dizer aqui aos irmãos,
Evangelho não é o conservadorismo. O evangelho tem a sua pauta conservadora, mas nós não podemos confundir e dizer que o conservadorismo é o evangelho ou o evangelho é o conservadorismo. São coisas totalmente distintas, né? Então, e outras, muitas pessoas, devido a essa polarização, se nós falamos de uma ação social na igreja, ou que a igreja deve prestar assistência aos pobres, aos necessitados, muitas pessoas já veem essa igreja com um viés esquerdista. Mas é o compromisso bíblico, cuidar das viúvas, dos órfãos. Então nós devemos tomar cuidado com essa polarização política, porque ela nos faz perder o foco e principalmente a comunhão. E lembrando que a comunhão, a unidade na igreja, é uma obra da Santíssima Trindade. Se a igreja não tem essa marca, independente das suas diferenças, significa que essa igreja não tem a ação da Trindade na vida dela. Então eu também concordo com o que o Gabriel falou também, e infelizmente as pessoas transformaram nesses últimos anos, nos últimos 8 anos, mais ou menos, de 2017 para cá, transformaram essa discussão numa questão teológica, como se a direita fosse todo mundo homem de Deus, tudo de Deus, tudo não sei o quê e tal, e a esquerda, então, se você é do PL, então você é do direita, então você é de Deus. Se você é do PT, então você é da esquerda, você é de Satanás. O que é uma bobagem gigantesca. Gigantesca. Primeiro, porque no Brasil a política há uma dança das cadeiras do poder. Por exemplo, a primeira vez que o Lula foi presidente, ele sempre foi do PT. O vice era do PL. E o apoio terrível dos evangélicos no primeiro mandato do Lula. Então, aí você fala assim, mas a gente não sabia. Uai, não sabia? O Lula mudou? Não. Não mudou. Não, é o mesmo. Se me permite, Entendeu? pastor, Então, o PT, ele cresceu, não estou dizendo que ele nasceu, mas ele cresceu com uma influência da igreja. É claro que tem depois o movimento da Missão Integral, mas Leonardo Boff, dentre outros ali, influenciaram o PT. Até no mandato da Dilma, vocês podem ver a Dilma tendo oportunidades em grandes igrejas evangélicas aqui em São Paulo. Então, eu acho que é uma bobagem você reduzir ou julgar uma pessoa porque ela votou em tal candidato, e se ele votou em tal candidato, logo ele é de Deus, ou então se ele votou em tal candidato, logo ele é do diabo. Não é assim que se mede, não é assim. Aliás, a gente não deve medir, só quem sabe sobre salvação é Deus. Tá certo? Só quem sabe sobre salvação é Deus, então é melhor parar com essa idiotização, sabe? Essa infantilização, será que não vai acabar isso, meu Deus do céu? Não acaba. Parece que não acaba, só Deus. Vamos em frente. Tem telefone? Vai funcionar? Será? Vamos lá. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Meu nome é Luiz Felipe, sou aqui de Portugal. Estou aprendendo a avançar na fé, né? Tenho 17 anos. E legal. A minha dúvida é que, normalmente, sempre fizeram perguntas, e eu estou estudando e sou novo, e sempre colocaram em pauta aquela questão, Deus criou o mal, Deus criou o bem. Então, sempre tive essa dúvida, se Deus criou o mal ou não, ou se o mal veio dentro do homem, a questão da natureza humana, sempre me confundiu essa parte. Ok, obrigado, Luiz, Deus abençoe, fica na paz. Tá aí. Até que caiu também, né, pelo jeito. Então é o seguinte, ó. Se você vai ligar hoje aqui, hoje é o Dia Mundial de Cair a Ligação, então já anota aí, dia 17 de outubro, é sempre o Dia Mundial de Cair a Ligação aqui no Crescendo na Fé. Então você tem que falar rápido, já vai direto ao ponto. Já, já é um de vocês dois que está fazendo alguma coisa aqui. Tá certo? Mas aí fica a pergunta do quem criou o mal, como é que é? Vai, Thiago. Estudante de filosofia. Por favor, pode ir. Teodiceia, né, pastor? Teodiceia, Deus e o problema do mal, Deus e a criação do mal. Nós temos alguns textos bíblicos que, aparentemente, se você ler fora do contexto ou sem fazer uma exegese, dá a entender que Deus é o criador do mal, pois Deus é criador de todas as coisas. Tem o texto clássico em Isaías 45, se não me falha a memória, né? Porém, esse texto, nós precisamos compreender que o mal refere-se a todas as catástrofes realizadas pelo Império Babilônico. Todo o contexto ali do exílio, todas as catástrofes e calamidades. Deus, sendo o criador de todas as coisas, ele cria o mal não enquanto na sua realidade.
O professor e doutor Carlos Augusto Vailate, pastor Carlos Augusto Vailate, ele tem uma fala interessante sobre isso. Deus cria a possibilidade, mas não a realidade para esse mal. É necessário Deus, que é o sumo bem, unibenevolente, dar essa oportunidade até mesmo para que o homem, com o seu livre-arbítrio, escolha seguir entre o bem ou o mal. Então Deus ele cria essa possibilidade, porque Deus não faz o homem amá-lo por compulsão, e sim por escolha, mas quem faz a realidade deste mal é o homem. Em primeiro momento nós entendemos como Satanás, aquele que rejeitou o sumo bem, e em sequência o homem, né? Então nós entendemos que o mal ele é fruto do mau uso do livre-arbítrio do homem, pois Deus, a Bíblia afirma que Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, nele não pode haver o mal nem possibilidade alguma, mas Deus também pode usar o mal ao seu favor para executar os seus propósitos. C.S. Lewis diz que o sofrimento, por exemplo, é um megafone de Deus para uma humanidade, né, ensurdecida ou adormecida. E o Dr. Emil Brunner vai dizer que Deus conhece o mal como o médico conhece o câncer, ou seja, na teoria e sempre o tratando e nunca na prática. O mal não pode emanar desse ser unibenevolente que é Deus. Vamos lá, você pode entrar ao vivo mandando seu áudio para cá. E, quando a gente começa a falar desse tema, né, igual falamos agora de política, o Valdecir já escreveu assim: mais um pouco e o pastor César vai admitir que ele votou, né, na esquerda. Você vê como é, né, cara? Perigoso. É terrível, pastor. Eu nunca votei na esquerda na minha vida. Eu também nunca votei. Nunca votei na esquerda na minha vida. E fui caluniado isso no ministério que eu estava, o pastor setorial lá falou: os jovens não sigam mais o irmão Gabriel, porque o irmão Gabriel é professor de história e ele é esquerdista. Meu irmão, tem postagem minha defendendo o Bolsonaro e... Mas você estava lá? Hã? Não, eu estava ausente. Foi no culto de ceia, acabaram comigo. Caramba. Foi, e aí inventaram. Tem vídeo meu, eu concordando com o professor Olavo de Carvalho. Qual que é o esquerdista que vai concordar com o Olavo de Carvalho? Mas enfim, hoje se você falar, por exemplo, porque nos últimos tempos o Bolsonaro virou um deus, né? Virou um deus. Um bezerro de ouro dos crentes. E aí, ele que nem é evangélico, ele é católico, está participando de ceia na igreja evangélica. Tá certo isso, igreja? Tá errado. Tá errado. Veja, ele como católico, ele não pode participar da Eucaristia na igreja dele. Na igreja dele. Ele é católico, ele não participa da Eucaristia na igreja dele porque ele é divorciado. Você está entendendo? Uhum. Aí na igreja evangélica, da qual ele não faz parte, ele vem, senta no púlpito, prega, toma ceia. Isto está errado. Isto está errado. Esse programa que eu estou fazendo agora não é o meu primeiro programa, nem o segundo, nem o milésimo. Então, procura aí eu falando sobre isso na época que o Bolsonaro era presidente. Eu mesmo votei nele. Na época que ele era presidente. Eu estou alinhado moralmente com a pauta da direita? Estou. Uhum. Mas eu não posso fechar, eu não posso ignorar os exageros que se cometem, meu Deus do céu. Vocês estão dormentes, vocês não conseguem enxergar. Ministros fazendo arminha no púlpito. Pastores. No púlpito, pastores. Entendeu? Então, bom, mas eu acho que nesse ponto aí, quanto mais a gente fala, menos a pessoa entende. Estou falando isso. Então, as pessoas que não têm capacidade cognitiva, como o Valdecir, dizendo, só falta mais um pouco, ele vai admitir que votou, não sei o que lá. Ele está ouvindo o que eu estou falando, mas não está entendendo nada do que eu estou falando. Uhum. Porque como que eu estou falando não bate com o que ele entende, então agora é o demônio falando já. Então, essa infantilização, contra isso que... Esse é o problema. Esse é o problema. Vamos lá. Temos telefone ao vivo aí, que vai cair já já. Alô? Alô, boa tarde para todos. Boa tarde, quem fala? Meu nome é Otávio, eu falo aqui dos Estados Unidos, já falamos antes aqui, né? Eu sou da TV Flórida, mas eu gostaria, se pudesse, falar um pouco sobre a questão do divórcio, pastor. Então fala rapidinho, porque vai cair a ligação. Fala aí direto a pergunta. Pois é, então olha só. Eu vou fazer 40 anos de casado em dezembro, e a minha esposa Valéria. Caiu? Não, chega, não vou atender mais. Não dá mais para ligar. Manda áudio. Tá certo? Manda áudio para cá. Vou pedir ao Otávio. Parece que tá caindo só de fora, pastor. Só dos Estados Unidos, pastor. Só dos Estados Unidos que tá caindo. Será que é isso? Parece que sim. Porque a de Portugal foi
Tranquilo. A de São Paulo, a primeira, caiu também. Caiu também. Mas o rapaz de Portugal... que Não, o ligou Daniel foi era de Minas, caiu também. É verdade. Hoje só tem ligação de fora do Brasil também aqui? Um monte? Bom, tá bom. Então, os irmãos... Otávio, manda seu áudio aí pelo WhatsApp que vai dar certo, porque o Cláudio está derrubando aqui. Tem o migrador e o cortador. E hoje o cortador tá trabalhando alguém aqui. Alguém não está dando dízimo. Então hoje a unção do cortador tá tomando conta aqui da programação. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você está ouvindo o programa Crescendo na Fé, ajudando você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E aí, solta nós, põe minha cara aí, varão. Ó, quero falar com você sobre a sua formação teológica na FTB. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o material didático do curso Fundamental em Teologia. Ó, curso Fundamental em Teologia. Material didático incluso, 20 disciplinas, 18 meses de curso. Você vai estudar 18 meses, são 3 semestres, mas você vai pagar 2 semestres e um você não paga. Então você paga 12 parcelas, o valor é R$ 75,00, só R$ 75,00. O material já está incluso, tá certo? Plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, mentoria teológica, tutoria, acompanhamento, credencial de aluno que dá desconto até na Sociedade Bíblica do Brasil. Com desconto você vai comprar os livros a partir de agora, entra no cinema pagando a metade. E no final você tem o certificado de formação do nível fundamental em teologia. E esse está R$ 75,00, são 12 mensalidades. Se você quiser pagar à vista, ganha 2 parcelas de brinde, tá certo? Se você quiser pagar à vista, ganha 2 parcelas de presente. E a formação plena em teologia, completa, tem mais 2 livros. Tem mais o livro... tem mais o intermediário, que é esse do meio, e o avançado, que é esse último aqui. Então, no primeiro nível, o barro está informe ainda, tá vendo lá? Ó, na mão do oleiro. Olha lá, ó. No segundo nível, o vaso já vai aparecendo, ó, já sabe que é um vaso. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Tá vendo lá? Tá? Quando você estuda os 3 níveis, ó, o vaso fica montado, ó, lá na sua estante. Olha que legal. Sei lá, acho bonito isso aí, ó, tá vendo? E a FTB tem um slogan, e o slogan da FTB está aqui, ó, moldando vocacionados. Se você é vocacionado por Jesus, se você foi chamado ou chamada para trabalhar dentro do reino de Deus, 2 coisas que eu posso falar sobre isso. Primeiro, o teu chamado não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com esse programa. Pode ser que você se despertou ouvindo esse programa. Muita gente, isso acontece muito. Pode ser que você se inspirou aqui no programa. Vou ler mais. Nossa, não sabia disso. Mas quem chama é Deus. Quem chama é Deus. Pastor, como eu sei que eu fui chamado? Você não se conforma em ficar lá quieto, só indo na igreja, ensaiando para cantar e cantando para ensaiar. Não. Você quer ir além, você quer compartilhar o amor de Cristo, você quer pregar o evangelho, você quer ganhar almas, e isso é o que acontece no coração do homem e da mulher que foi chamada por Jesus. Então, seu chamado, primeira coisa, tem nada a ver com a gente. Seu chamado tem a ver com Deus. Deus te chamou. Agora, a segunda coisa que eu quero falar é sobre capacitação. Capacitação não vem num sonho, entendeu? Capacitação você precisa buscar. Capacitação, chamado, Deus chama. Agora que Deus te chama, você vai buscar capacitação, preparo para servir melhor na obra de Deus, tá certo? Então, eu estou colocando diante de vocês aqui essa oportunidade. Termina hoje, tá? Hoje é sexta, termina hoje. Próxima chance para você fazer o curso de teologia com desconto é só no dia 26 ou 27 de novembro, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o fundamental. Você paga 75, tá 99 por mês vezes 18, você paga 75. Só que você paga só 12 mensalidades. E esse aqui inteiro, todos eles juntos, um custa 99, outro custa 160, outro custa 240. Tá, esquece. Você paga tudo por 149. Tudo R$ 149,90. R$ 149,90, tá certo? Essa é a formação plena. 56 disciplinas.
4 anos de estudos, 4 anos de estágio, de tutoria, de plantão tira dúvidas, de serviço, de todo o acompanhamento que você precisa, de matérias, de avaliações, de correções, de currículo lá, histórico, tudo que você precisa, 4 anos, 48 meses. Só que você paga só 12 mensalidades, não paga mais nada. Você vai estudar 3 anos sem pagar mais nada. Isso aí é a tutoria teológica. Ó. Você entra ao vivo, conversa com a secretaria, conversa com o seu professor, tira as dúvidas que você precisa. Quantas escolas, seminários oferecem esse tipo de serviço? Você se matricula, chega na sua casa uma caixa com todo o material que você vai usar durante a sua vida acadêmica, durante a sua jornada acadêmica. Então, tudo isso não tem que cobrar parte. Tem mais, a FTB ainda hoje é a única que transformou os livros em audiobook, mas não é com inteligência artificial, é com locução de verdade. Ou seja, você, pastor, estou tão sem tempo de ler, tá bom. Então você coloca fone de ouvido para correr, então você vai ouvindo o material didático do seu curso. Você está dirigindo durante não sei quantas horas por dia, você aperta o play, dirige, escutando, sem atrapalhar a sua direção, você vai ouvindo a matéria, a lição, a matéria do seu curso. Pastor, quantos audiobooks tem? 50 e tanto. Quanto custa? Nada, você não tem que pagar nada. Está dentro da plataforma. Você está entendendo? O melhor material didático, o maior suporte, os maiores diferenciais gravitam em torno da sua formação e você não paga nada. Por exemplo, mentoria teológica, uma vez por mês tem uma aula ao vivo comigo. Pastor, mas eu fiz o curso à distância. O curso é à distância, mas uma vez por mês eu sou seu professor todo mês. Entende? Então, venha para a FTB você também. Escolha o curso se você quer o fundamental, se você quer a formação completa, fundamental 75, e para levar tudo é 149. E fecha hoje até meia-noite, está disponível esse link. E se você está ouvindo fora do dia 17, aí não tem mais jeito, só para quem está ao vivo aqui com a gente, tá? Então faça a sua inscrição agora, você também, é só clicar no link. O link está disponível agora no chat, e também fixado no chat e também disponível na descrição deste vídeo. Faça a sua inscrição e seja bem-vindo a um tempo de crescimento gigante na sua vida. Vamos lá? Vamos tentar o áudio, né? Solta áudio aí se tiver. Tem? Bora. Boa tarde, pastor César. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Tiago. Sou o Braz aqui da cidade de Araguari, Minas. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se foi Deus, o próprio Deus Pai, quem matou Jesus lá na cruz, ou se foram os fariseus, ou se foram os pecadores que estavam ali em volta, porque numa discussão nossa na sala de aula, o professor disse que foi o próprio Deus quem matou Jesus. Gostaria de uma resposta de vocês. Amém? Graça e paz, boa tarde. E aí, quem vai? Jesus Cristo disse, né? Mais alto aí, o retorno. Ninguém atira de mim, eu dou a minha vida. Em outro texto, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus Cristo entregou a sua vida. Agora, quem executou a morte de Jesus Cristo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10, a Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo. O texto diz isso, Deus se agradou em moê-lo. A questão do sacrifício, lembrando que esse texto fala do servo sofredor, então fala sobre a morte de Jesus Cristo, né? E também nós temos Deus executando isso por meio do que se tinha na época, que era os líderes, também a religião corrupta, os líderes romanos, enfim. Eu, particularmente, do ponto de vista teológico, entendo que ninguém tirou a vida de Jesus, ele se voluntariou, ele entregou a sua vida. E aí, é claro, Deus é satisfeito nesse sacrifício, por isso que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Como plenamente homem, ele pagava a dívida, como Deus, ele recebia o pagamento dessa dívida. Isso daí eu aprendi no Jesus Cristo, nas Escrituras. Legal. Vamos lá. O WhatsApp, deixa o número aí para o pessoal, que hoje vai ser só de WhatsApp. O Alex está perguntando qual o número para mandar o WhatsApp, o áudio. É esse aí que está na tela, 97417
4129, 974174129. E vamos que vamos. Vamos lá, solta mais um aí. Pai do Senhor, boa tarde a todos. A minha dúvida é sobre o batismo no Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar aos senhores qual é a maior evidência que possamos ver e confirmar que essa pessoa está com o revestimento do batismo do Espírito Santo, se essa pessoa está com o Espírito Santo. Tiago. Bom, para mim, eu sou pentecostal, porém eu não creio que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo seja o falar em línguas estranhas, né? Eu não creio nisso. Para mim, o batismo com o Espírito Santo, eu creio que, assim, uma possível evidência visual ali, que pode se manifestar ali de qualquer outra forma, seja em forma de dom ou não, né? Então, não vejo o batismo com o Espírito tendo a sua evidência exclusivamente na língua estranha. É assim que eu vejo. Eu entendo que, eu estou em concordância contigo nessa, eu entendo que é uma experiência distinta da salvação, não tenho a mesma visão que os reformados, também não tenho a mesma visão dos pentecostais clássicos, né? Hoje, talvez, como um carismático, enfim, eu entendo que o batismo com o Espírito Santo é revestimento, porém, a glossolalia ou línguas estranhas não é a única evidência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, a Bíblia diz que eles profetizaram. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 30, 31, se não me falha a memória, o texto diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar a palavra de Deus com ousadia. Nesse texto não tem línguas, não tem profecia, tem proclamação da palavra de Deus. Acredito que também é uma das evidências. Mais ouvinte pelo chat aí, Varão, já que hoje é o dia só do chat. A paz do Senhor, pastor César. Te assisto daqui de Assunção, Paraguai. Gostaria de saber, que eu já fui a várias igrejas e tenho um costume de, quando ir à frente para os líderes orar pelas pessoas, algumas caem. Eu gostaria de saber qual é o objetivo. Porque para tudo na Bíblia, que se tem na Bíblia, tem um significado, há uma explicação, né? Assim, mesmo que... E para isso não, eu não entendo por que cair. Não é nada, irmã. Não tem... por exemplo, na Bíblia tem algumas pessoas que caíram? Tem. Então você tem lá o Daniel. Quem mais? O João. Né? Quem mais? Os sacerdotes na inauguração do templo. Sacerdotes. Que o texto diz que eles não conseguiam se manter de pé, no caso, né? Então, vamos lá. Então, você vê coisas assim muito extraordinárias, né, que acontecem. Então, o Daniel levanta, fica de 4, na verdade. Ele fala que as palmas das mãos e os joelhos ficaram no chão. Enfim, diante de uma revelação estarrecedora que ele não conseguia entender, e o Senhor grita e fala: Gabriel, dá esse aí a entender a visão, tal. Aí você tem o João, né, que Jesus diz, como é que é? Tocou nele, falou: eis que estive morto, mas estou vivo para todo sempre, não sei o que lá. Agora, esse cai-cai da igreja de hoje, isso aí vem da igreja do aeroporto, lá da década de 90, lá do Canadá, em Toronto, no Canadá. Entendeu? Não tinha isso. Não tinha isso. E aí começa as pessoas... vai orar, então... E cai daqui 5 minutos levanta, e vida que segue e tal. Então não é nada. Não é nada. É a sugestão da pessoa. Não sei o que Alguns casos emocionalismo, outros casos hipnose também, né, pastor? Tem essa questão, não é da questão da hipnose, manipulação. Uma sugestão, né? Entende? Então, assim, caiu, mas levantou liberta, levantou transformada, levantou curada. Então, tem esse viés histórico que o pastor César citou. Podemos até citar os nomes aqui, sem problema algum. Kennedy Reagan, Benny Hinn, dentre outros. Isso. E cá entre nós não tem nada. Vamos lá. Áudio, chegou. Vê se o áudio dos Estados Unidos veio. Dá para ver pelo número? Que é nome estranho? Ele ligou de novo? Aí caiu. Ou não? Tá certo. Então vamos lá. Solta mais um áudio aí e vamos terminar o programa até antes, porque desse jeito aí não dá. Solta mais um. Olá, boa tarde, pastor César. Boa tarde aos pastores presentes. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é
Só quem crê e for batizado será salvo. Quem não for batizado e crê será salvo. Porque se eu condiciono a salvação a crer, a aceitar a Jesus e a ser batizada, eu estou também afirmando que o sacrifício de Cristo não foi completo. Existe também a questão de ser batizado para ser salva. E também acerca da ceia, não é a ceia do Senhor. Porque eu só posso participar da ceia se eu for batizada. Tem algum princípio bíblico, argumentação bíblica, texto bíblico, que possa me afirmar que eu só posso tomar a ceia se eu for batizada? Obrigado. Bom, vamos lá. Hoje, tanto o Tiago quanto o Gabriel participaram de um debate lá na concorrência. E o tema era esse, né? Então fala vocês que decidem aí. Fala aí. A pergunta começar é o complemento. Bom, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A outra expressão não traz a ideia do batismo. E aí nós temos exemplos de pessoas que não foram batizadas e nós acreditamos que alcançaram a salvação. No ladrão da cruz é um deles, não havia possibilidade de ser batizado. Mártires, por exemplo, que morreram antes mesmo do batismo. São pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, foram salvas em Cristo Jesus, e nós não podemos mudar isso em hipótese alguma. Agora, o verdadeiro salvo que ainda está em vida, ele deve se batizar, testemunhar a sua fé publicamente, assumir essa união com Cristo diante da congregação e diante da sociedade. Né? Então, nós precisamos compreender aí essa questão. E a outra pergunta dela foi a respeito da ceia do Senhor. Por que só o batizado pode participar da ceia? Porque foi o tema de vocês lá no fundo? Foi exatamente o nosso tema. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia, em questões de tipologia desde o Antigo Testamento, primeiro se purificava e depois ia para a mesa. Exemplo, primeiro o sacerdote se purificava na bacia de bronze, depois ia para a mesa dos pães da preposição. Outros exemplos no Antigo Testamento que nós também poderíamos citar. O padrão sempre é esse. Jesus Cristo ofereceu a ceia nos evangelhos já para os discípulos que eram batizados. Até então o batismo de João, mas eram batizados. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, por mais que é um livro narrativo, mas ele traz o padrão da igreja, nós não podemos ignorar Atos porque ele é histórico. Todos os relatos referentes à ceia são para crentes batizados. Nós devemos seguir o exemplo bíblico. Acerca da história da igreja, a Didaquê e os pais da igreja entendem que só participava da ceia do Senhor aqueles que foram batizados nas águas também. Legal. Quer falar, Tiago? Bom, a questão da salvação, claro, o professor já deixou claro que a questão da salvação é exclusivamente da fé. É necessário ter a fé em Cristo para ser salvo, né? Mas isso não quer dizer que não há necessidade de ter o batismo. Para a salvação é necessário a fé, mas aquele que diz que crer em Jesus, que se converteu a Cristo, ele vai querer se batizar, né? Não há motivos para ele não querer fazer tal coisa. E a ideia da ceia, ser preciso ser batizado, foi até o tema do debate de hoje, né? Eu entendo que o corpo que Cristo entregou por nós na cruz gerou o corpo que é feito por nós, que no caso é a igreja, o corpo visível. O partir do pão mostra justamente essa comunhão com esse corpo. Então, acho que não tem como a gente discernir o corpo dele na ceia se não fazemos parte de uma comunhão no corpo visível na igreja. Essa é a minha visão. Maravilha, maravilha. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem aqui, tudo em letra maiúscula. Vamos lá. Júnior Refletir. 5ª vez que mando áudio e não coloca. A gente não coloca áudio de quem manda 5 vezes. Não deu. Então, vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto, não está funcionando aí o telefone, então tá bom já. Gabriel, obrigado pela sua participação, meu irmão. Que alguém quiser seguir você, tem seus cursos agora, alguém quiser casar com você, inclusive, como é que funciona? O pastor César quer me casar já há alguns anos aí. Exatamente. Varão, tá na hora. Quantos anos você tem? 26, pastor. O irmão é celibatário? Não, sou não. Você está esperando a Rebeca, mas ela não vem. Estamos aguardando. A última tentativa não deu certo. Certo. Deus sabe de todas as coisas. Então, se alguém quiser seguir ele, comprar algum curso ou casar com ele, vai por onde, Gabriel? @professor Gabriel Cruz no Instagram.
e também no canal do YouTube, tá? E no TikTok também nós produzimos conteúdo e fazemos algumas lives lá no estilo do Crescendo da Fé. Me inspirei no Pastor César, onde você manda a sua pergunta e nós também respondemos. E no link foi da lá que eu te achei, né? Foi lá que o senhor me achou, subiu na live aquele dia. Lá, ele estava lá na live mandando ver. Eu já tinha visto você respondendo outras vezes, assim, passando e tal. Falei, respostas boas. Via que você tinha um monte de livro atrás, mas isso aí não é novidade para mim, porque muita gente tem um monte de livro, mas não lê os livros. Sim. Sabe? Mas eu vi que você tinha lido. Aí eu falei, boa essa resposta. Aí você citou, eu não lembro agora, você citou alguns autores, falei, é isso mesmo. Inclusive fez 4 anos que o senhor subiu. 4 anos já. Que o senhor subiu na live? 4 anos. Não parece, né? Caramba, não sabia. Há 4 anos atrás. Que legal. E desde já eu agradeço, pastor. Aquele dia lá o senhor mandou mensagem, pediu um número e tal. Muito bom. Enfim, Deus seja louvado pela sua vida. Eu incentivo, porque é isso aí, né, cara? Glória a Deus. Que bom. E aí lá no Instagram tem um link da bio, os irmãos podem acessar lá, tem um nosso curso de hermenêutica, interpretação bíblica, tem outros cursos também. Qual o horário que você faz a live hoje? A live geralmente é quando eu chego do trabalho, né? Depois das 23 horas. Depois das 23 horas? Mas todo dia não? Todo dia não, tem dia que eu chego cansadão. Aí não dá pra fazer. Mas é sempre no TikTok? Sempre no TikTok. No YouTube não? No YouTube não, no movimento tanto o YouTube. O YouTube tem mais minhas pregações lá. Os irmãos que querem assistir a pregação, às vezes os irmãos só veem a gente ensinando, né? Tá, tem a Rebeca mesmo, ela vai por onde? Pelo YouTube ou Ela vai pelo Instagram. Pelo Instagram, né? Ela vai pelo Instagram. A Rebeca tem pelo Instagram, exatamente. Então o irmão quer ver live é pelo TikTok, a Rebeca vai pelo Instagram. Isso. Vamos lá. Tiago, obrigado pela sua participação também, meu irmão. Quem quiser te encontrar, vai por onde? Bom, vai pelo Instagram mesmo, onde eu movimento mais, né? @evtiagocardoso, onde a gente proclama aí e lança algumas pregações, alguns ensinos aí. Por enquanto ainda não temos cursos, né? Mas no futuro próximo aí estaremos lançando. E obrigado, pastor César, por ceder essa oportunidade de sentar com o senhor para aprender um pouquinho mais junto com o meu professor aí. Glória a Deus, Deus abençoe. Tem aqui o Júnior, fiz uma live com o Gabriel no meu canal. Tem aí, tá bom. Deus abençoe a todos os irmãos.